Eu precisei fechar a porta aqui, pois a chuva estava molhando alguns pensamentos, ou melhor dizendo, hidratando algumas ideias. Mas isso é algo para um próximo dia de reflexão. A de hoje já está pronta. Ou melhor, irei desenvolver a reflexão de hoje junto com alguém especial. Você. Você realmente veio para a nossa linda reflexão de hoje. É tão bom te ter aqui e saber que não estamos sozinhas. Minha querida, para uma melhor experiência com a leitura que irei fazer, eu te convido a deitar ou sentar em algum lugar bem relaxante e colocar os seus fones de ouvido. Fique longe de qualquer barulho que possa te atrapalhar. Se não for possível, não tem problema nenhum. Você será acolhida com as palavras que os sussurros de Clarice diriam. Bom, vamos começar. Parte 1. A origem da dor silenciosa. Há dores que nascem sem um nome. Elas não se anunciam com gritos, nem chegam com explicações lógicas. Elas simplesmente estão, como uma sombra silenciosa que atravessa o dia junto com você. Não há ferida aparente, não há testemunha. Mas dentro do peito, algo arde em silêncio. Essa é a dor que escolhe não ser vista, mas ser sentida. Uma espécie de tristeza que se instala nos detalhes. No café que esfria na xícara, no olhar perdido no nada, na vontade inexplicável de se recolher mesmo sob o sol. É o tipo de dor que se camufla tão bem que até você começa a duvidar dela. Será que estou inventando isso? Será que sou fraca por sentir tanto? E então vem o segundo sofrimento. A culpa por sentir o primeiro. Essa dor não tem data. Às vezes ela nasce num susto da infância, num abandono mal resolvido, numa palavra que machucou há anos, mas ainda ecoa baixinho dentro de você. Outras vezes, ela surge do nada, como uma névoa que cobre tudo sem avisar. E você continua a viver, a trabalhar, a sorrir, mas por dentro, algo pede socorro em silêncio. É uma dor que não se encaixa nas frases prontas, que não se dissolve em conselhos rasos, que não se cura com positividade tóxica. Ela só quer ser acolhida. Não ignorada, não disfarçada, não corrigida. Apenas vista. A dor silenciosa é aquela que te acompanha quando todos vão embora. É quando a casa está em silêncio, o celular sem notificações e o mundo parece girar sem você. É nesse instante que ela se manifesta inteira, sem maquiagem, sem distrações, sem piedade. E há um paradoxo nisso tudo. Quanto mais você tenta silenciá-la, mais ela grita dentro de você. Porque essa dor quer uma coisa só: ser escutada. Não por todos, mas por você. Ela pede que você pare, que você respire, que você a reconheça, porque ela também é parte sua. Porque ela é o sinal de que algo dentro de você ainda pulsa, ainda sente, ainda precisa ser cuidado. Escrever sobre essa dor é como acender uma vela num quarto escuro. A luz é pequena, mas suficiente para começar a enxergar. Cada palavra escrita é uma tentativa de nomear o indizível. É um ato de coragem, um jeito de dizer: eu me vejo mesmo quando ninguém mais vê. E talvez, só talvez, ao escrever sobre ela, você encontre uma companhia inesperada. Alguém do outro, lado da tela, lendo, sentindo e percebendo, com espanto, que essa dor que parecia tão sua, também é dele. E então, por um breve instante, o silêncio da dor é quebrado por uma palavra que acolhe. E nesse instante, algo dentro de você sussurra: eu não estou só. Minha querida, antes de continuarmos, eu quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, vamos caminhar juntas por reflexões que tocam o coração e a alma, trazendo clareza e conforto para os momentos difíceis. Se você está buscando um lugar para se sentir vista e compreendida, esse é o seu espaço. Então, já deixa o seu like e prepare-se para mergulhar nessa jornada íntima comigo. Parte 2. Quando ninguém percebe, mas você sente tudo.
Há momentos em que o mundo segue seu curso com a naturalidade de sempre. Carros passam, pessoas conversam, o café é servido, o dia amanhece. Mas dentro de você algo se despedaça. E ninguém percebe. Você está ali, vestida com a mesma roupa de ontem ou com um sorriso treinado, funcionando no automático. E ao mesmo tempo, sentindo tudo. Intensamente. Cruelmente. Como se seu corpo abrigasse um universo inteiro de sensações que ninguém mais consegue acessar. Não é exagero, é sensibilidade. E ser sensível não é fraqueza. É ter os nervos da alma expostos. É captar cada gesto, cada silêncio, cada nuance da existência. É perceber que o "tá tudo bem" nem sempre é sincero. Que o toque não veio por acaso. Que o olhar demorou 1 segundo a mais do que deveria. E tudo isso te atravessa, te marca, te invade. É cansativo às vezes. Sentir demais em um mundo que sente de menos. Porque há quem viva na superfície das coisas. E há quem mergulhe até o fundo sem saber como voltar. Você mergulha, você sente. Você absorve o que não é seu, tentando entender os outros enquanto mal consegue compreender a si mesma. E nesse processo silencioso se constrói um abismo, o de estar cercada de pessoas e ainda assim se sentir sozinha. Não por falta de companhia, mas por ausência de conexão verdadeira. Porque ninguém te vê como você é por dentro. Porque ninguém nota o tremor no seu bom dia. Porque ninguém pergunta 2 vezes quando você diz que está tudo bem, mas você sente tudo. Sente quando a conversa muda de tom. Quando a ausência pesa mais que a presença. Quando o coração aperta sem razão. E ainda assim você continua, porque já aprendeu a viver com essa intensidade toda. Já aprendeu a silenciar o choro para não incomodar. Já aprendeu a sorrir para não assustar. Já aprendeu a se calar, mesmo quando tudo em você grita por atenção. E é aí que mora a dor mais aguda, a de se ver inteira enquanto o mundo só vê metades. A de sentir profundamente, enquanto tudo ao redor é raso. A de perceber o invisível e mesmo assim ser ignorada. Mas, talvez, nessa sensibilidade haja também uma dádiva, a capacidade de escutar o que não foi dito, de acolher o que ninguém confessou, de amar com uma profundidade que assusta, mas também cura, porque quem sente tudo carrega dentro de si a possibilidade de transformar até a dor em poesia. E talvez, nesse instante de leitura, alguém aí do outro lado, que também sente demais, esteja finalmente se reconhecendo e percebendo que mesmo quando ninguém percebe, você nunca esteve sozinha. Parte 3. O espelho que devolve verdades demais. Há dias em que o espelho parece não perdoar. Ele devolve mais do que uma imagem. Entrega memórias, expectativas frustradas, cansaços acumulados. Você se olha e por 1 segundo não se reconhece. Ou pior, se reconhece demais. É ali, diante do reflexo silencioso, que surgem as perguntas que você tentou adiar a semana inteira. O que foi que eu perdi pelo caminho? Em que ponto da vida eu deixei de ser quem eu era? O espelho não mente. Ele apenas devolve. E, às vezes, o que ele mostra vai além da pele. Mostra a exaustão nos olhos, a desistência disfarçada de rotina, o peso do que foi engolido calada. Mostra o esforço em parecer bem, a tentativa de manter tudo em ordem enquanto por dentro tudo se desorganiza. Há quem olhe no espelho e veja apenas rugas ou imperfeições. Mas você enxerga a alma. E a alma, quando cansada, se revela no olhar, esse pequeno abismo entre o que você mostra e o que sente. É nesse momento íntimo, entre escovar os dentes e ajeitar o cabelo, que a verdade escapa e dói. O espelho não aceita máscaras. Ele conhece os bastidores. Vê o medo escondido atrás da maquiagem, a solidão por trás do batom vermelho, o grito silenciado em um olhar cansado. Ele sabe
que há mais por trás do tudo bem. E por isso, encará-lo às vezes é um ato de coragem, porque o reflexo não é apenas físico, é existencial. É a pergunta muda: estou vivendo ou apenas sobrevivendo? É a constatação de que, no fundo, o que você precisa não é de mais um creme milagroso, mas de um pouco de paz, de acolhimento, de tempo para si, de alguém que olhe para você como você gostaria de se olhar, com ternura. E quando ninguém mais te enxerga por dentro, o espelho se torna confidente, não para julgar, mas para lembrar. Lembrar que ali, dentro daquele corpo cansado, ainda mora uma mulher inteira. Uma mulher que já foi menina, que já sonhou alto, que já caiu e levantou mais vezes do que pode contar. Uma mulher que, mesmo ferida, continua se reinventando todos os dias. O espelho pode assustar, sim, mas também pode curar, porque é nele que você aprende a se encarar sem pressa, a aceitar as marcas como parte da sua história, a perceber que a beleza não está na simetria, mas na verdade que escapa pelos olhos. E talvez, ao olhar mais uma vez, você perceba: o espelho não está te acusando, está te convidando a se olhar com mais gentileza, a se ver além da dor, a reconhecer, por trás de todas as camadas, a força silenciosa que te mantém de pé. Porque, mesmo quando tudo parece frágil, há uma verdade que insiste em refletir: você ainda está aqui. E isso, por si só, já é milagre. Parte 4. O medo de ser esquecida mesmo estando presente. Há um tipo de solidão que dói mais do que o abandono. É aquela que você sente mesmo cercada de pessoas. Você está ali, fisicamente presente, mas é como se não estivesse. Sua voz soa baixa no meio de tantas outras. Suas palavras às vezes passam despercebidas, como se não merecessem eco. E aos poucos surge o medo de ser esquecida, mesmo antes de ir embora. Não é vaidade. É necessidade humana. Ser vista, ser sentida, ser lembrada. O coração anseia por pertencimento, por reconhecimento. Mas há dias em que tudo parece acontecer sem você. As conversas fluem, os risos se espalham, os olhos se cruzam, mas não com os seus. Você vira parte do cenário, como um móvel antigo em uma sala nova. Está lá, mas ninguém mais repara. E então o medo cresce silenciosamente, porque o esquecimento não acontece de uma vez só. Ele vem aos poucos, em gestos pequenos, quando esquecem de te chamar, quando não perguntam como você está, quando te interrompem como se sua fala fosse dispensável. São migalhas de indiferença que vão se acumulando até se tornarem um vazio inteiro. Você começa a se questionar: será que minha presença faz diferença? Será que se eu sumisse alguém sentiria? E essa dúvida machuca mais do que qualquer ausência declarada, porque é o tipo de dor que você não pode reclamar sem parecer carente. Então você se cala. E o silêncio se torna ainda mais pesado. Estar presente e ainda assim se sentir invisível é uma experiência devastadora. É como bater na porta de um lugar que já foi seu, mas agora parece trancado por dentro. E mesmo gritando, ninguém escuta. Porque a sua dor não faz barulho. Porque o mundo se acostumou com sua força. E quando você fraqueja, ninguém nota. Mas há algo que talvez você ainda não saiba. Não é porque te esquecem que você deixou de existir. Não é porque te ignoram que você perdeu valor. Às vezes, as pessoas não conseguem enxergar nem a si mesmas, como poderiam perceber a profundidade que há em você. Sim, o medo de ser esquecida dói, mas ele também revela uma verdade bonita. Você tem tanto dentro de si que merece ser lembrada por inteiro. Não por aparências, não por obrigação, mas por presença verdadeira. Porque sua existência é sutil, mas intensa. Suave, mas marcante. Talvez você ainda encontre quem te veja além da superfície. Quem sinta sua ausência mesmo quando você está em silêncio. Quem escute até suas pausas, porque pessoas assim existem.
poucas, é verdade, mas existem. E até que esse encontro aconteça, que você mesma se lembre, você importa. Sua presença é necessária, sua história é única. E mesmo que o mundo se distraia, você continua sendo viva, sensível, inteira. Você não precisa gritar para ser real, você já é, e isso basta. Parte 5. Quando a dor vira poesia. A dor, quando profunda, não se cala. Ela busca formas, busca sentidos, e quando as palavras não conseguem mais conter o que se sente, ela se transforma. Vira poesia, um suspiro, um grito silencioso, uma tela onde as emoções dançam sem pudor. Escrever a dor é dar voz ao que parecia mudo. É transformar lágrimas em letras, sofrimentos em versos. É um ato de coragem que vai além do simples relato. É um mergulho fundo nas próprias entranhas, onde a dor se revela não apenas como sofrimento, mas também como criação. A poesia da dor não é sobre tristeza gratuita. Ela é sobre verdade nua e crua, sobre aquilo que não cabe em frases feitas, mas que precisa ser dito. Ela é o espelho onde a alma se reconhece, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando você escreve, a dor perde o peso do silêncio. Ela se liberta e encontra um caminho para o mundo. Encontra outros corações que também carregam seus próprios fardos e que reconhecem nas suas palavras um reflexo do que eles mesmos sentem. É nesse compartilhamento que a dor deixa de ser uma prisão e se torna ponte. Ponte entre almas, entre vidas, entre histórias. E nessa ponte, você não está mais só. Há um encontro silencioso, mas poderoso. O de quem entende e é entendido. A poesia da dor cura porque acolhe, porque valida o sentimento que tantas vezes foi negado. Porque diz: eu te vejo, eu te sinto, você não está só. E no pulsar dessas palavras há uma resistência. A resistência de continuar vivendo mesmo quando tudo parece conspirar para o contrário. A resistência de transformar a ferida em arte, o vazio em expressão. Você percebe que, ao escrever, está dando um passo, não só para fora da dor, mas para dentro de si. Está se descobrindo em cada verso, em cada estrofe. Está reconstruindo sua história com as próprias mãos. E talvez, ao terminar de ler essas palavras, alguém do outro lado da tela esteja também começando a escrever sua própria poesia. Porque a dor, quando bem acolhida, não só dilacera, mas também revela o que há de mais profundo e belo em nós. Assim, a dor deixa de ser apenas dor. Vira arte, vira força, vira vida. Parte 6. A solidão que fala mais alto que a multidão. Há uma solidão que não se mede pelo número de pessoas ao redor. Você pode estar no meio de uma multidão barulhenta, mas ainda assim sentir o silêncio mais profundo dentro de si. É uma solidão que fala alto, que não se cala com risadas ou conversas vazias. Ela é feita de ausências invisíveis, da falta daquele olhar que entende sem precisar de palavras, da ausência de uma presença verdadeira que toque a alma, não apenas o corpo, da sensação de estar só mesmo estando cercada, como se houvesse um muro invisível entre você e os outros. Essa solidão não é a do isolamento físico, é a da desconexão emocional. Aquele sentimento de que ninguém realmente te conhece ou se importa com o que se passa dentro de você. Que você está ali, mas não inteira. Que parte de você ficou longe, talvez presa em algum canto esquecido do coração. É uma solidão que dói silenciosamente, porque não tem gritos nem reclamações. É uma tristeza muda, que se esconde atrás de sorrisos ensaiados e frases feitas, que se disfarça para que ninguém perceba o vazio que cresce a cada dia. Você tenta preencher esse vazio com coisas externas, palavras vazias, compromissos, distrações. Mas nada preenche o que falta, porque o que você quer mesmo é ser vista, não pelo que você aparenta, mas pelo que você é de verdade. E enquanto o mundo gira lá fora,
Dentro de você o tempo parece congelar. Cada segundo pesa. Cada minuto é uma espera. Espera por alguém que enxergue além da superfície, que escute o silêncio, que compreenda o não dito. Mas mesmo nessa solidão que parece tão pesada, há uma voz interior que resiste, uma chama que não se apaga, mesmo quando tudo parece escuro. É a voz da esperança, do amor próprio, da coragem de continuar, porque você sabe que a solidão não é o fim, que ela pode ser o começo de um reencontro consigo mesma, com seus sentimentos, com sua essência. Que é nela que você aprende a se ouvir, a se cuidar, a se amar. E quando essa solidão fala mais alto que a multidão, talvez seja o momento de silenciar o barulho externo e escutar o que o seu coração tem a dizer, de se permitir estar só para se encontrar inteira. Porque, no fundo, a solidão não é uma inimiga. É uma companheira silenciosa que te convida a mergulhar mais fundo, a se descobrir, a se reconstruir. E nesse processo, você percebe que não está tão só quanto pensava. Que dentro de você existe um universo inteiro, cheio de vida, sensibilidade e força. Que mesmo quando tudo parece vazio, há sempre uma luz que insiste em brilhar. A luz que vem de dentro, da sua alma. E essa luz é capaz de transformar a solidão em um caminho de cura e crescimento. Porque no final, estar só pode ser o maior ato de amor que você faz por si mesma. Parte 7. O silêncio que revela verdades. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de significados escondidos, como um espaço onde as verdades mais profundas se revelam sem pressa. Muitas vezes a dor encontra no silêncio um refúgio. Um lugar onde não é preciso fingir, nem explicar, nem justificar. No silêncio você se depara consigo mesma de maneira nua e crua. Não há distrações, não há ruídos para mascarar o que está dentro. É um momento de encontro com a essência, de olhar para as próprias sombras sem medo. É ali, nesse silêncio, que as perguntas mais inquietantes surgem. Quem sou eu além das máscaras que uso? O que realmente sinto quando ninguém está olhando? Quais são os desejos ocultos que minha alma ainda não revelou nem para mim? O silêncio, paradoxalmente, é o que permite escutar. Escutar o que o coração sussurra, o que o corpo reclama, o que a mente tenta acalmar. É na ausência das palavras que as emoções se expressam de forma mais sincera, mais intensa. Mas o silêncio também pode ser desconfortável. Ele expõe o vazio que a gente tenta esconder, o medo que insistimos em não encarar. Por isso, muitas vezes, corremos para o barulho, para a movimentação, para o falar sem pensar, para fugir do silêncio que nos desafia. No entanto, é preciso coragem para permanecer em silêncio, para aceitar que não temos todas as respostas, que não precisamos ter, para deixar que o tempo faça seu trabalho, que a alma se organize aos poucos. No silêncio, aprendemos a nos aceitar com todas as nossas imperfeições, a reconhecer que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos de amor, que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. E é nesse espaço silencioso que a transformação acontece. A mudança, que não se vê nas palavras, mas que se sente no olhar, no respirar, no pulsar do peito. O crescimento que nasce da aceitação e do perdão. O silêncio revela verdades que o barulho tenta esconder. Verdades sobre quem somos, sobre o que queremos, sobre o que nos faz feliz. Verdades que, uma vez acolhidas, nos libertam para viver com mais autenticidade. Por isso, não fuja do silêncio. Permita-se sentar com ele, escutar sua sabedoria, deixar que ele fale sem pressa. Porque muitas vezes é no silêncio que a dor se dissolve e a alma encontra paz. E quando você finalmente abraça o silêncio, percebe que ele não é vazio. É o espaço sagrado onde a vida renasce, onde as feridas começam a cicatrizar
onde você se reencontra. O silêncio é um convite para a intimidade consigo mesma, para a conexão com o que há de mais verdadeiro dentro de você. Aceite esse convite e deixe que o silêncio revele as verdades que só ele pode mostrar. Parte 8. As palavras que não foram ditas. Existem palavras que pesam mais pelo que ficam silenciosas do que pelo que são faladas. Aqueles sentimentos guardados no silêncio, as frases que jamais saíram dos lábios, mas ficaram ecoando na alma. Elas criam um vazio cheio de ausência, um espaço entre o que foi vivido e o que ficou por dizer. Essas palavras não ditas são como sombras que se alongam ao entardecer, silenciosas mas presentes. São os "eu te amo" que ficaram presos no medo, os "me perdoe" que não encontraram coragem para sair, os "eu estou aqui" que nunca foram sussurrados. Às vezes elas gritam dentro do peito, numa dor muda que corrói lentamente. Outras vezes, elas sussurram baixinho como um lamento discreto que insiste em não se calar. E no fundo, é esse silêncio que cria as maiores distâncias entre as pessoas. O abismo que cresce quando deixamos de falar o que importa, quando guardamos para nós mesmos o que poderia unir. Mas essas palavras não ditas também carregam uma verdade profunda. A de que não é fácil se expor, ser vulnerável, abrir o coração para o outro. É um risco que poucos se atrevem a correr, porque amar é também temer a rejeição, o abandono, a incompreensão. Por isso, muitas vezes, escolhemos o silêncio como uma proteção. Um escudo contra a dor, contra o fracasso, contra o desamparo. Porém, esse silêncio é uma prisão. Ele aprisiona não apenas o que deveria ter sido dito, mas também o que poderia ter sido vivido plenamente. Quando nos permitimos falar essas palavras, mesmo que tremendo, mesmo que incertos, começamos a libertar o que estava preso. Começamos a reconstruir pontes que o medo havia destruído. E, surpreendentemente, a coragem de falar pode transformar o silêncio em música. Pode transformar a distância em proximidade. Pode transformar a dor em conexão. Então, permita-se dizer o que está preso. Deixe que as palavras que não foram ditas encontrem finalmente a voz. Não espere que o outro adivinhe ou que o tempo cure sozinho. Fale. Diga o que o seu coração precisa expressar, mesmo que pareça difícil ou arriscado, porque é nesse ato, simples mas profundo, que reside a possibilidade de cura, a possibilidade de recomeço. As palavras não ditas não precisam mais ser um peso. Elas podem ser a ponte para um novo capítulo, uma nova história, um novo encontro. E quando você finalmente soltar essas palavras, sentirá a leveza de quem se liberta. Parte 9. As cicatrizes que ensinam. As cicatrizes que carregamos no corpo e na alma contam histórias de batalhas que enfrentamos. Elas são marcas visíveis e invisíveis de momentos difíceis, de dores que deixaram rastros profundos, mas que também revelam a nossa resistência. Cada cicatriz tem uma lição escondida. Não são apenas sinais de feridas que doeram, mas símbolos de superação. São testemunhos de que, apesar da dor, continuamos aqui, inteiros, ainda que diferentes. Muitas vezes tentamos esconder essas marcas, com vergonha, medo ou desejo de parecer invulneráveis, mas as cicatrizes têm uma beleza própria, um valor que só quem as carrega entende. Elas mostram que fomos capazes de sobreviver, de continuar caminhando mesmo quando tudo parecia perdido, que aprendemos com o sofrimento e crescemos a partir dele. E essa aprendizagem é o que transforma a dor em força, o que nos permite olhar para o passado sem medo, com aceitação e até gratidão, porque por trás de cada cicatriz há uma história de coragem, de escolhas difíceis, de resistências silenciosas, de momentos em que a esperança venceu o desespero. Elas são lembretes de que somos humanos, frágeis e fortes ao mesmo tempo, que não precisamos ser perfeitos
para sermos dignos de amor e respeito. E é esse entendimento que nos liberta, que nos permite abraçar a nossa história, com todas as suas dores e alegrias, e seguir adiante. Assim, as cicatrizes se tornam professores. Nos ensinam a sermos gentis conosco mesmos, a reconhecer nossas limitações e a valorizar nossas conquistas. Elas nos convidam a olhar para o outro com empatia, sabendo que cada pessoa carrega suas próprias marcas invisíveis. E quando aceitamos nossas cicatrizes, começamos a curar as feridas mais profundas, aquelas que o tempo não apaga, mas que o amor e o cuidado conseguem transformar. Porque a verdadeira cura não é apagar as marcas, mas integrá-las na nossa história, tornando-nos mais inteiros, mais verdadeiros. E assim, seguimos em frente, com as cicatrizes que ensinam e fortalecem, sabendo que cada passo é um ato de coragem e amor próprio. Parte 10. O reencontro com a esperança. Depois de atravessar a dor, a solidão e o silêncio, chega o momento do reencontro com a esperança. Essa chama delicada que insiste em brilhar, mesmo quando tudo parece perdido. A esperança não é uma certeza, mas uma confiança tênue, um fio invisível que nos puxa para frente. É o sussurro suave que nos diz que ainda há luz no fim do túnel, que a vida pode ser diferente. Muitas vezes ela se esconde nas pequenas coisas. Um gesto de carinho, uma palavra amiga, um nascer do sol. É preciso atenção para reconhecê-la, porque ela não grita, apenas existe. O reencontro com a esperança é um ato de coragem. É decidir acreditar quando o medo insiste em dominar. É escolher a vida quando a vontade é desistir. Essa esperança nasce do reconhecimento de que o sofrimento faz parte da caminhada, mas não define o destino. É entender que cada dia traz a possibilidade de recomeço, de transformação, de renovação. Quando nos permitimos reencontrar essa esperança, começamos a olhar para o futuro com olhos mais gentis e confiantes. Twinto, abrimos para o amor, para a alegria, para a paz que tanto buscamos. E mesmo que as dúvidas e as inseguranças ainda apareçam, elas não têm mais o poder de nos paralisar, porque a esperança nos dá força para seguir, para lutar, para crescer. Ela é a luz que guia nossos passos no caminho incerto da vida. E, acima de tudo, é o convite para que sejamos protagonistas da nossa própria história, com coragem e amor. Se você sentiu a profundidade dessas palavras e se conectou com essa jornada de dor, silêncio e esperança, eu te convido a fazer parte desse caminho aqui comigo. Inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões que tocam a alma. Curta o vídeo se ele trouxe algum conforto ou insight para o seu coração. Ative o sininho para receber todas as notificações e estar sempre perto dessas mensagens, que falam diretamente para você. Deixe nos comentários uma palavra, um sentimento ou uma lembrança que esse vídeo despertou em você. Sua participação é o que torna essa comunidade tão especial e verdadeira. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje, porque juntos podemos transformar solidão em encontro e dor em aprendizado. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo encontro.